Quem aqui está ansioso para essa série de Atos aí? Amém, glória a Deus. A gente já tem falado um pouco sobre isso, já faz aí algumas semanas, né? Desde o começo do ano, Deus tem tocado no nosso coração de falar sobre isso com a igreja. Nós cremos que é um tempo onde nós, nos últimos anos, temos falado muito sobre Cristo, sobre Ele ser o centro. E nós vemos ali, principalmente nos evangelhos, não que somente nos evangelhos, mas a Bíblia toda é sobre Jesus, né? Mas nos evangelhos nós vemos o Filho ali dirigindo, né, aquelas pessoas, né, a igreja ali começando a ter forma pelo discipulado de Jesus. E não diferente, não obstante, né, e agora no livro de Atos nós vamos ver a igreja sendo conduzida por Deus, mas pelo Espírito dele, não pelo Filho encarnado, mas pelo Espírito dele. Costumo dizer para as pessoas aqui que o nome do livro não deveria ser Atos dos Apóstolos, né? Deveria ser Atos do Espírito Santo conduzindo os apóstolos, porque tudo que eles faziam eram dirigidos pelo Espírito Santo, né? Então, é algo que nós sentimos esse tempo de nós trazermos para a igreja. As crianças, por favor, fazem silencinho, né? Agora não, depois a gente conversa, né? Então, nós sentimos desse tempo de que Deus ele está nos direcionando como igreja para um novo momento. E qual é a melhor forma de entender qual igreja que ele quer? É olhando para essa igreja do livro de Atos, essa igreja original, né? Essa igreja original que o Espírito Santo moldou, que eu creio e nós cremos aqui que é o que ele quer para o nosso tempo também. Amém? Como é que vai funcionar? Nós não vamos assim fazer um capítulo por domingo. Tem capítulos que nós vamos ficar por vários domingos nele. Tem capítulos que nós vamos... tem domingos que nós vamos falar sobre vários capítulos ao mesmo tempo. Mas especialmente hoje eu quero falar sobre Atos 1. Então quem puder abrir comigo aí em Atos 1, nós vamos ler ele inteirinho, né? Vou dar aí um minutinho aí para todo mundo abrir. Alguém aqui já leu o livro de Atos inteiro? É um livro muito poderoso porque ele é uma continuação, né, daquilo que nós lemos nos evangelhos. E a gente vê os milagres que aconteciam, as obras que foram feitas por Jesus acontecendo através de homens como nós, né, homens muitas vezes falhos, mas que abriram mão da sua vida, decidiram ser entregues ao Espírito Santo, e através disso, né, a gente vê a igreja acontecendo. Atos 1, todos abriram? Atos 1, verso 1, vamos ler juntos? Então vamos lá. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo? As crianças, por favor, gente, por favor, né? Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas
que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram ao Monte das Oliveiras, do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua moradia, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Fale conosco através do Seu Espírito essa noite, Pai. Ensina-nos, nos edifica com essa palavra. Queremos nós aqui ouvir a Tua voz e nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, quando nós olhamos aqui para Atos, é muito interessante porque o verso 1 do capítulo 1, ele começa assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Né? Quem que escreveu Atos dos Apóstolos? Alguém sabe? Lucas, tá? Então Lucas aqui, qual foi o primeiro livro que ele diz aqui? Ó Teófilo, eu escrevi o primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele está falando do próprio evangelho que ele mesmo escreveu, que Lucas mesmo escreveu. Né? Nós sabemos por registros históricos ali que Lucas era médico, né? Mas eu creio que com o tempo ali após a conversão dele, eu creio que ele talvez tenha abandonado, né, essa vocação que ele tinha para se tornar um grande pesquisador, né, e documentador daquilo que aconteceu, né, tanto na época de Jesus como após a época de Jesus aqui no livro de Atos. Então, quando ele começa o livro aqui, ele fala para Teófilo, e Teófilo talvez é um conhecido, um amigo dele, né? Ó Teófilo, eu escrevi o primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, né?
até o dia que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos, né? E aí ele começa a falar sobre uma segunda história, né? Naquela época, eles não escreviam os livros separados por capítulo ou versículo, né? Era como se fosse uma carta mesmo, né? Então eles pegavam ali, escreviam no rolo e eles levavam, transportavam esse rolo para entregar para um destinatário. Então nós cremos aqui que Lucas, né, ele escreveu o primeiro livro, o Evangelho de Lucas, para o próprio Teófilo. Quando você abre ali em Lucas 1:1, primeiro verso de Lucas, olha o que ele diz ali. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo. Né? Acho que todo mundo já leu isso e nunca prestou atenção. Né? Mas o primeiro livro de Lucas, o Evangelho, também foi endereçado a Teófilo. E aqui ele continua. Então o livro de Atos, teoricamente, é uma continuação sequencial do Evangelho de Lucas. Então o que a gente crê, nós cremos que ele fez um primeiro livro, um rolo, onde ele contou o Evangelho dele inteirinho para Teófilo. Então o que nos leva a crer que Teófilo talvez fosse amigo dele, ou pelo menos um conhecido, ou uma pessoa que estava curiosa acerca de saber sobre Jesus. Né? E Lucas, como um investigador que ele foi, como um pesquisador que ele foi, ele documentou isso e passou para Teófilo. E aí ele faz um segundo rolo, que é, Teófilo, agora eu vou te contar o que aconteceu depois. Né? Porque nesse primeiro livro, né, que Lucas ele foca na biografia de Jesus, a gente aprende muita coisa ali, né? Agora ele prossegue. E Atos conta a história da igreja. O nascimento dessa comunidade que passou a se chamar igreja. E que vai se formando ali em torno da mensagem de Jesus também. E quando Lucas escreve o Evangelho, ele fala sobre o Jesus carne e osso, o Jesus homem, físico. Né? E aquele Deus que virou gente e andou no nosso meio. Né? A sensação de ler os evangelhos, né? Quando a gente lê, é pensar que seria muito mais fácil naquela época. Né? Ele estava ali no meio das pessoas. Né? Pô, imagine se Jesus estivesse aqui no nosso meio agora. O evangelho ia ser muito mais fácil. As pessoas iam ser curadas. Né? Imagine, né? Então dá a impressão de que, Jesus estava lá. É por isso que acontecia tudo aquilo, aqueles milagres, aquelas maravilhas. Né? E dá a entender que esse momento, né, do Evangelho de Lucas, as coisas relatadas ali, não encaixa totalmente com a nossa experiência de hoje. Por quê? Porque nós não temos Jesus presencialmente. Só que Atos, ele narra o nascimento de uma igreja numa perspectiva muito próxima da qual a gente vive hoje. Nós não temos o Jesus presencial aqui. Os discípulos, eles viram a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus aos céus, mas as pessoas que passaram a crer depois já não conheciam mais o Jesus em carne e osso. A gente vai ver aqui que 120 pessoas estão no cenáculo quando o Espírito Santo desce. Talvez fosse ali o grupo mais próximo de Jesus e dos discípulos e dos apóstolos. Mas a gente vai ver também nos próximos domingos que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele prega a mensagem do Evangelho e 3.000 homens se convertem. Esses 3.000 provavelmente nunca ouviram falar e nunca tiveram uma experiência física com Jesus. Então, desde o começo, o livro de Atos ele traz uma narrativa mais próxima com a qual nós vivemos. Nós não conhecemos Jesus em carne e osso.
mas nós passamos a crer nele, como essas pessoas passaram a crer. Então o livro de Atos ele traz para a gente algo que nós devemos procurar viver. Então por isso que o livro de Atos conversa muito com a nossa realidade hoje, né? E Atos 2, né, a gente não vai falar muito sobre isso agora, vamos ter vários domingos onde vamos estar falando sobre o Atos 2. Atos 2 ele vai falar da descida do Espírito Santo, vai ser é basicamente um tema central do livro de Atos. Mas aqui em Atos 1, Lucas ele já antecipa isso para Teófilo, né? Ele vai começar a relatar a vida da igreja aqui. Ele lembra, né? Ele começa o capítulo 1 de Atos falando que Jesus apareceu durante 40 dias, né? Depois da ressurreição, né? E aí ele dá alguns... o próprio Evangelho de Lucas, quando a gente volta lá nos últimos capítulos do Evangelho de Lucas, tem alguns relatos, né? Alguns exemplos das aparições de Jesus. Então, Jesus apareceu para as mulheres no túmulo. Então elas foram ver o túmulo Jesus não estava mais lá, né? Maria Madalena e as outras, tanto que ele aparece ali para elas e elas ficam relutantes em conhecê-lo, né? Porque ele estava ali com o corpo glorificado, né? E elas olham e falam, é você, mestre, né? Então elas não o reconhecem, né, logo de imediato. Depois ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús, né, uma passagem que a gente conhece. Eles também têm dificuldades de reconhecê-lo, né? Eles só o reconhecem no partir do pão, né, como nós falamos algumas semanas atrás aqui. Aí ele aparece no cenáculo com as portas fechadas. Ele entra e diz assim, atravessa a parede e diz assim, a paz seja convosco. E aí ele come com eles peixe e mel, né? Os evangelhos nos contam isso. Sopra sobre eles o Espírito, fala para eles ficarem reunidos em Jerusalém até serem revestidos de poder e vai embora. Algo que fica sempre na minha mente ele senta com o corpo glorificado, ele come, e ele atravessa a parede. Para onde foi a comida? A comida ficou glorificada e foi junto com ele, né? Atravessou a parede junto com ele, né? Mas Tomé não estava ali, né? Aí Tomé não acredita, não é mesmo? A gente conhece a história, né? E aí ele aparece de novo para Tomé e mostra as marcas. Ó, Tomé, você tem que tocar aqui para você crer. Então toca aqui nas minhas feridas, para você ver que eu ressuscitei mesmo, né? Depois Jesus aparece na praia enquanto eles estavam pescando, né? Olha que coisa. Jesus apareceu ressurreto para eles várias vezes. E os discípulos voltam a pescar, né? Eles voltam a pescar, Jesus tem que ir lá buscar eles. Tem que buscar Pedro. Num episódio muito parecido, quando ele os encontra a primeira vez, né? Eles estão lá tentando pescar e não conseguem pescar nada. Aí Jesus, joga. Um homem lá na praia aparece, joga aqui na direita aqui. Aí na hora que eles jogam, João se lembra, é o mestre, né? E é ali que ele pergunta, né, 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. E nesse momento, né, que ele pergunta. Então Lucas diz que Jesus apareceu por 40 dias. Pode haver muitas outras aparições que não foram documentadas. Eu não creio que ele tenha aparecido só essas 5, 6 vezes aqui, né? Alguns relatos históricos dizem que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas nesses 40 dias. Mas a verdade é que depois da ressurreição, por 40 dias Jesus ainda caminhou na terra e se manifestou de várias formas. E como eu disse, ele aparece num estado de glória, né? Num corpo glorificado. Ele não é um anjo, nem um espírito, é um corpo mesmo físico, mas um corpo glorificado, um corpo sem defeito, sem corrupção, sem degeneração, sem maldade. É como se fosse um corpo do Adão original, do homem original criado por Deus lá no Éden, sem morte, sem defeito, sem degeneração, sem maldade, num corpo eterno.
né? E a gente percebe que, como eu disse, tanto as mulheres como os discípulos ali no caminho de Emaús, eles não reconhecem nesse corpo glorificado. E com esse corpo, Jesus, ele aparece, senta, conversa, come com eles. É uma realidade glorificada, mas física, diferente da nossa que é física e não glorificada, né? Isso mostra que o reino de Deus é um reino de gente que come, bebe, conversa. Que quando ele voltar e todos nós tivermos os nossos corpos glorificados junto dele, vai ser um momento onde a gente vai estar sempre sentado, conversando, comendo, se alegrando uns com os outros, sem maldade, sem querer passar a perna um no outro, né? Ali ele deu uma demonstração de como vai ser o reino dele quando ele voltar, né? A eternidade, então, será vivida com alegria, né? Conversa, trabalho, numa água que nós não poluímos, numa terra que não se esgota, num mundo que não se corrompe, com pessoas sem a marca do pecado, repartindo o que tem, de coração, alegres. É como se Deus dissesse, aqui estão as sementes, os frutos, a terra, os minerais, a água, cuidem disso, desenvolvam isso e vivam com alegria, sem inveja, sem roubo. Acho que aqui, olhando assim, quando a gente olha, a ideia que Lucas queria passar para Teófilo é para que ele entendesse que esse Jesus, ele se relacionava com os discípulos, com os filhos dele, né? Como se relaciona um ser humano, porém num estado perfeito, sem corrupção, sem maldade no coração, né? E Lucas ele está dizendo, depois de tudo que ele contou sobre Jesus e sobre o reino de Jesus, né? Quando Jesus sobe, algo muito forte começa a acontecer com os que creem, né? E ele diz assim, ele não está mais presente em carne e osso, né? E ainda assim pessoas passam a ter Cristo dentro delas. É isso que vai acontecer em Pentecostes através da descida do Espírito Santo. Então, a gente pode ver aqui que houveram 3 tempos, né? Um tempo do Antigo Testamento em que Deus falava por profetas e pela lei. Então, no Antigo Testamento, a voz de Deus era através dos profetas e da lei de Moisés, né? Houve um tempo em que Deus falou por meio do Filho, em carne e osso, né? Esses 33 anos que Jesus esteve na terra. E agora se inaugurava um novo tempo. Deus estará entre os homens por meio do seu Espírito, habitando nos homens. E é esse tempo que nós estamos hoje, desde 2000 anos, 2026 menos 33, né? Faz os cálculos aí, quantos anos o Espírito já habita nos homens, né? E ele diz a Teófilo que, assim, ele está dizendo, Teófilo, tem alguma coisa acontecendo, né? E quando a gente para entender aqui o que aconteceu, né? Lucas, o livro de Atos, ele tem 20 e poucos capítulos, acho 23, 24 capítulos. E ele narra ali, primeiro ele narra o começo da igreja, aí ele começa a narrar um pouco da perseguição que a igreja começa a sofrer, a morte de Estevão, a morte de outros apóstolos ali, como Tiago. Aí ele fala um pouco, começa a falar sobre Paulo, a conversão de Paulo e as viagens de Paulo, né? Só que o livro de Atos ele não narra a morte de Paulo. Alguns historiadores dizem que Paulo deve ter morrido entre o ano 64 e 65 depois de Cristo. Só que o livro de Atos contém todas as viagens que Paulo realizou. Por quê? Porque sabe-se que Lucas ele estava na prisão em Roma com Paulo. E se crê que o livro de Atos foi documentado com Lucas na prisão com Paulo, e Paulo narrando para ele e ele escrevendo. Então se crê dessa forma, né? Mas não tem a morte de Paulo, o que nos leva a crer que o livro de Atos, Lucas ele para naquele momento, antes da morte de Paulo, e ele provavelmente envia esse rolo a Teófilo por volta do ano 64 depois de Cristo.
Então Teófilo é um cristão grego, a gente sabe que Teófilo era grego. Ele era um cristão grego que havia se convertido por volta do ano 64 depois de Cristo, e ele recebe esse material de Lucas. Então o livro de Atos ele conta aí cerca de mais ou menos uns 30 anos da história da igreja. Por quê? Porque Jesus ele morre ali talvez provavelmente no ano 33 depois de Cristo, né? E o livro de Atos começa 50 dias depois da ressurreição. Porque Jesus ele ressuscita, fica 40 dias andando sobre a terra ali, faz as aparições dele, e depois ele fala, ó, esperem em Jerusalém até que o Espírito desça sobre vocês. E a gente sabe que o Espírito desce em Pentecostes. Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Jesus ele morreu na Páscoa. Ele morreu e ressuscitou na Páscoa. Então 50 dias depois eles receberam o Espírito Santo, o que nos leva a crer que eles ficaram cerca de 10 dias em Jerusalém. Por quê? Jesus 40 dias andando entre eles, até ser assunto aos céus. Quando ele é assunto aos céus, ele fala, vão para Jerusalém, esperem lá, até que vocês sejam revestidos de poder. Isso acontece em Pentecostes. Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Então, mais ou menos, eles ficaram uns 10 dias em Jerusalém aguardando isso. E Teófilo, Lucas ele está falando, Teófilo, você está vendo o que está acontecendo? Provavelmente o ano de 60, a realidade da década de 60 ali, né? De depois de Cristo, não é os anos 60, tá, gente? Quando o Brasil foi bicampeão mundial da Copa do Mundo, 1960. 62, não. É o ano 60 mesmo, tá? 60 anos depois do nascimento de Cristo. A realidade ali era uma igreja já muito formada, com Paulo escrevendo cartas para diversas comunidades já formadas, muitas pessoas apaixonadas por Cristo sofrendo perseguição. E Teófilo devia estar naquele momento ali, vendo tudo o que estava acontecendo e perguntando, mas como é que isso começou? Por que essas pessoas são tão apaixonadas por Jesus? E aí Lucas vem e fala primeiro sobre Jesus e depois sobre a igreja. Conta a história, né? Então nós cremos que o livro de Atos ele serviu para esse propósito, né? E a igreja em Atos ela nasce na verdade e cresce de forma muito natural e orgânica, né? Eles se reuniam para comer, eles foram perseguidos primeiramente pelos judeus, né, acusados de perverter a religião judaica, né? E depois também pelo Império Romano. Depois de alguns anos eles começam a ser perseguidos pelo Império Romano. Muitas vezes eles precisavam se reunir escondidos por um determinado período de tempo, né? Como perto da morte de Paulo, quando Nero era o imperador, um imperador muito violento. Então a igreja de Roma se reunia escondida, né? Principalmente sob a liderança de Áquila e Priscila, né? A igreja só permaneceu porque havia generosidade real, partir do pão, o cuidado uns com os outros, o sustentar uns aos outros, né? Foi um movimento muito genuíno, muito bonito de se ver. Algo natural, não foi assim, olha, vamos montar uma igreja? Vamos alugar um prédio, vamos botar uma placa, a gente vai escolher um nome. A igreja do aprisco de Deus. Vamos pôr lá um nome. Vamos abrir a porta e vamos esperar as pessoas chegar. Não foi assim. Foi algo muito genuíno. Naturalmente as pessoas convertidas, cheias do Espírito Santo, elas se reuniam e elas viviam tudo em comum, né? Atos tem textos apaixonantes que a gente vai falar aqui, mostrando como esse povo vai surgindo e vai se espalhando, né? Depois a gente vai ver as viagens de Paulo, né? E é interessante porque Lucas aqui ele está relatando em terceira pessoa, mas em algumas partes, lá mais para frente, ele começa a relatar na primeira pessoa do plural. Nós estávamos no barco,
Então quer dizer que Lucas ele participa de algumas viagens com Paulo. Né? E aqui já é diferente, porque primeiro ele estava documentando algo que ele ouviu falar de outros. Mas nessas partes ele está documentando algo que ele viveu. Ele estava com o Paulo quando o naufrágio. Quando Paulo está sendo transportado para Roma, ele estava com Paulo no naufrágio do barco, que todos se salvam porque Paulo intercede por eles. Então era um grupo sem nome. Era uma casa sem nome, sem placa, sem denominação, sem instituição, sem prédio. Não tinha nada. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar, tirando essa parte de ninguém podia entrar nela não, né? Mas essa casa não tinha chão, né? Era a igreja, né? Foi se formando naturalmente. O que ligava eles não era uma vida institucional por interesse, não. É uma ligação verdadeira e espiritual. E aí Lucas diz aqui, né, voltando aqui aonde nós estávamos, que ele pede para que os discípulos o esperem em Jerusalém. Como a gente disse aqui, nós cremos que o livro tenha sido escrito por volta de 64 e 65 depois de Cristo. Teófilo estava assistindo o romper da igreja. 30 anos depois da ressurreição de Jesus, a igreja já estava muito grande, com diversas comunidades em diversas cidades, Corinto, Filipos, Éfeso, todas aquelas que Paulo, a gente vê as cartas de Paulo, fora as comunidades judaicas mesmo, né? Porque essas cartas de Paulo são para comunidades não judaicas, para os gentios. Romanos são gentios. Éfeso é gentil, Corinto é uma cidade grega. Um grande grupo onde Paulo foi treinado, né? Qual era a igreja que Paulo foi treinado? Quem sabe aí? Antioquia, né? Foi um grande polo de treinamento de mestres, de pessoas para serem enviadas para o ministério. Então, lá em Atos a gente vai passar por esse capítulo, né? Diz que havia muitos mestres na igreja de Antioquia. Então, Antioquia é fora da nação, é uma cidade não judaica. Teoricamente, é uma cidade que hoje faz parte da Síria. Então, era fora da terra dos judeus. Mas já havia um polo de treinamento de grandes mestres ali, cristãos, né? Então, naquela época, a igreja já tinha uma estrutura, né? E Teófilo, ele vê uma igreja fervendo ali, explodindo em várias cidades, ele conhece as histórias, ele já sabe das cartas de Paulo, que já foram enviadas, ele vê uma comunidade de fé surgindo, e por que a pergunta provavelmente que ele estava fazendo era: por que essas pessoas, diante de tanta perseguição, elas permanecem tão apaixonadas por Cristo? E aí Lucas explica, né? E a igreja começa, a gente pode ver aqui, né? Vamos voltar ali no verso 4, né? Jesus estava comendo com os discípulos e deu essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Né? Bota no 5 aí. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. 6. Então os que estavam reunidos, eles fazem uma pergunta sobre esse tempo, Senhor, que você vai restaurar. E aí vai para o verso 7. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos, né? Verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? Então é interessante que, né, aqui a ordem de Jesus é ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, né? A igreja começa através de um ato de obediência. Pensa comigo, né?
Jesus morre, ele é ressurreto, ele fica 40 dias andando, aparecendo aos discípulos. Nós já falamos aqui dos relatos de aparição dele. Quando Jesus morre, eles estavam aonde? Para Páscoa. Jerusalém. Era uma peregrinação que os judeus faziam até Jerusalém. Jesus morre, mas ele começa a aparecer para os discípulos. Algumas vezes ali ele aparece para os discípulos ainda em Jerusalém, como no cenáculo. Quando ele aparece no momento que eles estão pescando, ali é no mar de Tiberíades, é na Galileia. A maioria desses homens, né, dos discípulos de Jesus, eles eram galileus, pescadores, né? A maioria deles eram da Galileia. Então, nos leva a crer que eles saíram de Jerusalém. Né? E aí, por isso, Jesus vai buscar Pedro. Porque ele volta para a Galileia e volta a pescar. Né? E ele manda eles de volta para Jerusalém. Ó, vocês têm que voltar para Jerusalém. E de lá vocês vão receber poder. Então a igreja, nos seus primórdios, ela começa com base num ato de obediência. Se eles não tivessem obedecido, talvez não aconteceria a descida do Espírito Santo. Olha que coisa. Né? E aí você parar para pensar, poxa, eles não tinham trabalho, vida, eles tinham que sustentar os familiares, né? Jesus, vocês têm que ir para Jerusalém e ficar me esperando, né? E ali ali diz, né, que estavam ali cerca de 120 pessoas. Os apóstolos, as mulheres, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, né? E aqui existem duas palavras-chave no verso que a gente leu, no verso 8. Né? Vocês receberão poder. Primeira palavra-chave é poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. A segunda palavra-chave é testemunhas. Vou começar aqui por aquilo que o texto não afirma. Tá? A gente tem que pregar a palavra de Deus do jeito que ela está escrita, não fazer conjecturas. O texto não afirma, Lucas não diz que poder é para fazer feitos maravilhosos, embora Deus faça. Então vocês não vão receber poder para fazer feitos maravilhosos. Não, ele não diz que poder é para operar milagres, embora Deus realize milagres. Ele não está dizendo assim, vocês fiquem aqui, que o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês vão receber poder para operar muitos milagres. Não, ele não está dizendo isso. Ele não disse que o poder é para ter dons espetaculares, embora dons existam e Deus conceda dons às pessoas. Não, ele não disse. Vocês fiquem aqui que vocês vão receber muitos dons. Não foi isso. O que o texto afirma aqui? O texto afirma que o poder é para serem o quê? Testemunhas. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. E aí a gente tem que analisar essas duas palavras para entender o que Lucas está dizendo aqui. Quando a gente pega a palavra poder e traduz ela lá para a versão original em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra que está escrito lá é dinamis. Não é dunamis. Dunamis não existe. No grego é dinamis com Y, não é U. Então se lê dinamis. Dunamis não existe. Tá? Então o poder no original no grego é dinamis. Felipe, é relacionado a dinamite? Não é uma explosão. Né? A dinamite foi criada mais de 1.600 anos depois. Né? O que significa dinamis no grego? Significa capacitação. Então vocês vão receber capacitação. Vocês vão receber força, vocês vão receber energia de Deus para cumprir a missão. E qual é a missão? Ser testemunha.
Certo? Poder significa dinamis, que é capacitação. Não é uma explosão vai cair sobre vocês e vocês vão soltar fogos pelas mãos. Kamehameha, não é. Né? Vocês vão receber capacitação para serem minhas testemunhas. Então a primeira palavra-chave é poder, a segunda é testemunhas. O que significa testemunhas no grego? No texto em grego. Testemunhas, quando você pega a tradução original em grego, a palavra que está lá é mártires. Ligada ao que nós entendemos como mártires. Não é apenas uma testemunha que diz o que viu. Não é a mesma coisa que os discípulos chegassem lá, igual Lucas aqui, que provavelmente teve que fazer um trabalho investigativo para descobrir o que os outros viram. Né? Como é que Lucas sabia que Jesus ele pegou o jumentinho lá e achou o jumentinho lá, mandou os dois discípulos procurar o jumentinho lá naquele lugar, e era só falar, o mestre mandou, o mestre pediu. Como é que ele sabia? Ele fez uma investigação, ele falou, eu vi, os discípulos vieram aqui e pediram um jumentinho. Provavelmente ele fez uma investigação e o dono do jumentinho era uma testemunha ocular. Mas não uma testemunha nesse sentido. Né? Então o testemunho cristão ele é uma vida vivida, não uma palavra falada. É uma palavra viva que agora habita em mim. E dizer sou cristão, né, nesse contexto, coloca as pessoas em risco. Se você diz para alguém eu sou cristão, você está dizendo eu assumo o risco de ser um mártir. Porque se você foi capacitado pelo Espírito Santo, você recebeu capacitação para morrer por Jesus. É isso que ele está falando aqui. Você recebeu capacitação do Espírito Santo para entregar a sua vida e ser um mártir do Evangelho. Então o poder que desce sobre eles é a capacitação para eles morrerem por amor a Cristo. E na época, você pode falar, a gente conhece, né? Na época havia muita perseguição. E perseguição dura mesmo. Nós vemos ali muitas pessoas que morreram, e os relatos bíblicos falam, né? Estevão, Tiago, outros. E quem ouvia entendia o peso disso. Só que hoje também acontece isso, né? Quando você defende, por exemplo, a sua fé diante de alguém, e muitas vezes há uma pressão sobre você, né? Mesmo que seja diferente, né? E muitas vezes a pessoa tenta negar a sua fé para se acomodar. Mas na sua religião não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é bem assim. E aí você nega a sua fé só para não entrar em discussão. Existe uma perseguição hoje para com os cristãos. Não é igual a daquela época. Mas hoje as pessoas facilmente negam a fé só para não entrar em conflito com outra pessoa. Vou dar uns exemplos aqui de pessoas perseguidas, né? Tiago foi morto ao fio da espada. A gente vai passar sobre isso no livro de Atos. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, relatos históricos dizem. Não está na Bíblia, mas tudo se leva a crer nisso, né? Sobre Paulo não há um relato definitivo sobre a morte, mas crê-se que ele foi decapitado, degolado por guilhotina. Né? Isso no primeiro século. A partir do segundo século, a partir do ano 100, depois de Cristo, os cristãos, havia-se um lugar que foi criado chamado Coliseu. E eles jogavam os cristãos lá na arena e soltavam os leões para devorar os cristãos. A partir daí, os cristãos eles eram queimados em fogueira vivos.
Ou eram colocados em tonéis com óleo fervendo. Ou derramava-se óleo fervendo neles, como Nero matava os cristãos na época de Paulo. Ou eles eram amarrados numa chapa quente de metal para serem torrados vivos, fritos vivos. E sabe como que eles morriam? Adorando o Senhor. Muita gente morreu para que o evangelho chegasse aqui até nós. E hoje mesmo sem espada, maçarico, leão, óleo quente sendo derramado na gente, muita gente nega a fé com muito menos do que isso. Por besteirinha a gente nega a fé. Tem uma frase histórica que eu acho que meu pai mencionou aqui na última vez que ele trouxe a palavra, que cristão é igual semente. Quanto mais você matava, mais surgia da terra cristão. Tanto que chega um momento que o Império Romano eles não aguenta mais e não estão conseguindo combater o cristianismo. Eles decidem assumir o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano com Constantino, imperador. Mas isso é uma outra conversa para outro dia. E a verdade é que só com a capacitação do Espírito essas pessoas elas conseguiam permanecer firmes. Só com o poder, o dinamis, que é a capacitação. E dessa forma elas mantinham seu testemunho, eram mártires diante da perseguição. Só com o poder do Espírito Santo, a capacitação vinda do Espírito Santo. Paulo ele diz assim: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o que martírio significa? Significa que a fé em Cristo significa a morte. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. É diminuir para que ele cresça, é ser templo do Espírito Santo, é vencer desejos e entregar sua vontade, orando assim para Deus: venha o teu reino, venha o teu governo, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não foi essa a oração que ele nos ensinou? Por que a gente vive de outra forma? Então Atos é Lucas escrevendo para Teófilo a loucura que Teófilo já estava vendo e como isso começou. Para que ele pudesse entender o que essa gente, por que essa gente continuava fazendo o que faz, apaixonada por Jesus mesmo na perseguição, mesmo no martírio. Talvez Teófilo estava vendo aquela perseguição e não entendia o que estava acontecendo. Porque essas pessoas são tão loucas. E a Igreja de Cristo, o livro de Atos nos mostra que a Igreja de Cristo é o último fôlego de vida na terra. Não é uma religião que nós seguimos para ter benefícios. Ainda que Deus abençoe, Deus abençoa. Mas não é por isso que nós nos reunimos. Não é uma propaganda religiosa para consumidor da fé. Porque é isso que é hoje. Comércio. Você vai em igrejas que tem livrarias que vende camiseta, que até para você batizar você tem que comprar uma camiseta. Vocês viram isso aí? Você acredita nisso, gente? Para você batizar, você tem que adquirir uma camiseta. O que estão fazendo com o Evangelho de Cristo? Não é mercado de coisas sagradas. Eu vou te vender uma água que se você... A água do dilúvio.
Vou te vender uma água que se você tomar, o Espírito Santo vai baixar na sua vida. Nunca mais vai fazer uma coisa errada. R$ 200 1 ml. Né? Então ele cita relatos, né? A gente vê relatos, na verdade, na história de cristãos ajoelhados glorificando a Deus, morrendo, sendo comidos pelos leões, em meio a hinos e orações, cantando hinos enquanto eram devorados pelos leões. E aí pra gente aqui, né, basta alguém encostar no nosso para-choque ou cortar a nossa frente no trânsito pra gente amaldiçoar essa pessoa. Nós cristãos, né, amaldiçoar essa pessoa, né, e no fim a gente acaba fazendo o papel do leão e da espada. Né? O que Lucas está dizendo para Teófilo, nasceu um povo que tem uma outra mente, nasceu um povo que tem uma outra cabeça. Na verdade, essa outra cabeça é Cristo, que coordena tudo. Ó, as crianças, vamos. E aí entra algo muito interessante nesse verso 8 que nós lemos, sobre recebermos poder para sermos testemunha, né? Que ali no meio eles perguntam, né, se Jesus ia restaurar o reino de Israel. Então Jesus ele fala, nossa, pelo amor de Deus, gente. Jesus ele fala sobre, até perdi o... Jesus ele fala, ó, fiquem em Jerusalém porque vocês vão receber poder, capacitação. E aí eles falam, nessa hora que você vai voltar, Jesus, você vai voltar nesse momento e aí que você vai restaurar o reino, né? Os discípulos ainda estavam com a cabeça num reino físico. Eles ainda não tinham entendido que o reino era espiritual, né? E Jesus disse que não cabe a eles saber sobre tempos e épocas, sobre quando ele vai voltar ou não. Eles queriam um Messias político, né? Cristo falava de um reino eterno. Só que Jesus fala, mas, né? Não cabe a vocês saber o tempo certo, mas, né? Ele poderia falar assim depois do mas, olha, mas um dia eu vou deixar vocês saber. Um dia eu vou contar para vocês. Mas vai acontecer outra coisa. Então Jesus ele não aponta para algo que vai acontecer, mas ele aponta para uma missão. O mas dele é, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Aí José, é aí que você vai voltar? Não. Não cabe a vocês saber quando eu vou voltar, mas vocês serão minhas testemunhas. Então o mas ele não aponta para quando o reino vem, ele aponta para receber poder para ser testemunha. Ele aponta para uma missão. É interessante que quando aí Jesus ascende aos céus, né? E aí vem uma outra confirmação disso que eu estou falando. Porque eles estão lá, Jesus ascende ao céu, eles ficam lá olhando. Aí Jesus desaparece. Aí eles estão lá olhando. Aí fala que 2 anjos aparecem. Fala para ele, o que vocês estão olhando? Por que vocês estão olhando? Vamos trabalhar, gente. Sabe, nesse sentido, quando você lê o texto, dá para entender isso, não dá? Por que vocês estão olhando para o céu? Jesus já foi, ele vai voltar do mesmo jeito que ele foi. Vai, tira o carro que a gente tem fila, vamos andando, gente, vamos. Vamos trabalhar, vamos fazer a missão, vamos receber poder para ser testemunha. Vamos para Jerusalém, vai lá, faz o que Jesus falou, para de olhar para o céu. O que nos leva aqui que não é só contemplação, não é só a gente estar aqui de domingo, adorar ao Senhor, orar,
Mas nós temos uma missão. E a igreja de Atos começou com esse chamado, a essa obediência. Eles não entenderam, eles ficaram olhando para o céu, teve que aparecer 2 anjos para eles falar: já começou, gente, ó. O que ele falou para vocês? Vai para Jerusalém e fica lá esperando até que vocês sejam revestidos de poder, para serem capacitados para serem mártires do meu evangelho. É isso aqui, ó. Um dia ele volta, a gente não vai saber quando, mas o foco até lá é o poder recebido para a gente cumprir a missão, ser testemunhas. Perseguição faz parte. Isso nos leva a crer que perseguição faz parte, né? E aí a gente vê hoje pessoas tentando, principalmente aqui no Brasil, escolher um lado A ou um lado B na política, né? Para não ser perseguido. Então, às vezes eu ouço assim: olha, Felipe, você tem que votar no fulano de tal, porque se o lado X ganhar, aí os cristãos estão lascados. Né? Gente, não é uma pessoa que detém o poder com uma caneta de assinar lei ou não que vai ditar o que a igreja vai ser ou não. O presidente não tem esse poder. E a gente entende aqui que perseguição faz parte. Que nós receberemos capacitação para sermos perseguidos. É isso que está falando Atos 1, gente. A fé cristã não é ideologia nem filosofia de vida. Eu morri e não tenho nada mais a ver com essa terra. É isso que é a fé cristã. Eu continuo seguindo a Cristo mesmo que me custe. Eu recebi poder para ser testemunha, não para perverter o testemunho e vendê-lo por proteção. Eu não preciso de proteção especial contra um governo que quer me perseguir, porque eu sou cristão. Não, eu não tenho nada mais a ver com isso. Minha visão está no reino eterno. Quer perseguir? Amém. Estou com Cristo e não largo. Quer me matar? Amém. Vou continuar declarando a Cristo. E a gente vai ver isso acontecer em Atos 3, que a Nath vai pregar Atos 3 pra gente, quando a gente voltar. Que Pedro e João são levados ao Sinédrio, e eles falam: vocês têm que parar de pregar a Cristo. Eles falam: temos que parar? A gente não vai parar de anunciar aquilo que a gente está vendo acontecer. E eles têm que soltar eles. Porque aparece um homem muito conceituado chamado Gamaliel e manda soltá-los. Por quê? Porque o povo gostava deles. Vocês estão achando o quê? Que a gente vai parar só porque vocês que crucificaram o nosso mestre estão mandando? A gente não vai parar de pregar aquilo que a gente tem visto e vivido. Pode matar, quer matar, mata a gente, meu irmão. Mas a gente não vai parar. O mesmo Pedro que 50 dias atrás, 50, 60 dias atrás, tinha negado a Jesus 3 vezes. Mas agora ele estava cheio do Espírito Santo. Ele recebeu capacitação para ser um mártir. Né? E aí, Teófilo, Lucas está falando para ele assim: Teófilo, o que você está vendo é muito louco, cara. Tá vendo o que você está vendo aí? Estou te mostrando como que começou essa história louca que você está vendo. Né? Porque essa gente que você está vendo aí, essas comunidades doidas aí que você está vendo, não tem nada que te atraia. E Teófilo talvez respondesse assim, né? Não é que me atrai, eu não consigo fugir porque eu passei a crer.
Então o Espírito de Deus chamou e a pessoa crê em Cristo, aconteça o que acontecer. Foi isso que aconteceu com Pedro. 2 meses atrás ele estava negando. Mas depois de 60 dias ele estava diante do sinédrio dos mesmos homens que crucificaram a Jesus e que armaram a crucificação de Jesus, e ele estava falando: pode me matar. Eu não vou negar. E nós somos a igreja de Jesus. Para terminar, no final do capítulo tem um relato muito curioso, né? Eles terminam escolhendo um substituto para Judas, que é Matias. E para mim, eu acho muito engraçado essa parte, porque eles pedem para Deus revelar. Pedro, ele até tem um lapso ali, ele pega uma passagem de Salmos e ele associa com Judas, né? Ele cita ali um trecho de Salmos, né? E aí ele pede para Deus escolher. Deus, nos revela quem que você quer. E aí logo em seguida eles tiram um sorteio, né? Eles ainda não estavam capacitados pelo Espírito Santo, né? E aí ele sorteia, mas era muito comum naquela época eles fazerem sorteio. A gente vê diversas passagens lá no Êxodo, que eles fazem sorteio. E a religião judaica realmente cria, né, que o sorteio, quem estava escolhendo era Deus, não era jogar a moeda para cima, cair cara ou coroa e vai dar. Não, era Deus que virou a moeda e caiu certo assim, né? E aí eles escolhem Matias. Mas é interessante a gente olhar que Pedro, ele estava falando: pera, a gente era 11. A gente era 12, agora a gente é 11, está faltando uma pessoa. Quantas pessoas estavam reunidas com ele? 120. Falei, tem 2 homens aqui que são muito bons, eles caminham com a gente desde o começo. Um era José, o Barsabás, o justo, né? E o outro era Matias. Vamos sortear a moedinha para escolher um, porque, gente, é muito trabalho que Jesus deixou para a gente. A gente é só em 12. Para a gente levar a palavra de Deus para os confins da terra, igual ele pediu, 11 não dá, tem que ser 12. Né? Pedro estava pensando assim: então vamos escolher alguém para repor, porque vai ser muito trabalho. Aí o Espírito vem e derrama para 12? Para os 120. Aí Pedro estava pensando em 12, o Espírito de Deus já estava pensando: eu vou derramar para todo mundo que está. Era para ser 500, né? Jesus aparece para 500 pessoas, somente 120 vão para Jerusalém. Pedro pensa: a gente está em 11, vamos escolher mais um. Porque é muito trabalho, vai ser... Eu penso assim, né, na minha cabeça, né? Talvez eu esteja conjecturando aqui. Aí o Espírito Santo a gente vai ver que vem, em Atos 2, é derramado em 120. E aí os que estão lá fora ficam doidos, porque eles estão ouvindo os que estão lá dentro do cenáculo, 120, falando as maravilhas de Deus na língua nativa de cada um. Eles falam: eles estão bêbados, eles estão loucos. Não, eles... É muito louco o que a gente vai ver no próximo domingo, porque a gente vai enxergar ali que eles estavam reunidos para uma festa, e quando isso acontece, judeus de vários lugares do mundo vêm para Jerusalém para essa festa. Nessa época já haviam judeus em diversos lugares. Por quê? Porque lembra lá atrás, quando Israel é feito os israelitas são feitos escravos, os judeus são levados para a Babilônia. Muitos deles não voltam para a terra, muitos deles são dispersos. E eles começam, as famílias judaicas começam a ter vidas em países diferentes. Daniel, por exemplo, não volta. Daniel deve ter tido família, talvez os descendentes de Daniel estavam lá no reino que pertenceu à Pérsia, na Síria, no Irã. Hoje é o Irã, né? Então haviam judeus espalhados por todo o mundo ali, naquela região. E aí eles vêm para a festa. Todo ano eles migram para Jerusalém para participar da festa. E eles estão ali, cada um tem uma língua nativa. O hebraico passou a ser para essas pessoas uma língua secundária. Certo? Consegue enxergar esse cenário?
E aí eles olham, nossa, eles estão falando das maravilhas de Deus na minha língua, no persa. É como se Pedro falasse assim, em português, Deus, tu és grande. Aí o cara lá fora, que é americano, ouvisse, God, you are good. Deus, tu és grande. O espanhol ouvia dessa forma, mas Pedro estava falando em português. Os caras estavam ouvindo na língua deles. E aí Pedro, movido do Espírito Santo, a gente vai ver isso também, ele prega para 3.000 homens. Naquela época não tinha o hábito de se contar as mulheres e as crianças. A Bíblia diz que 3.000 homens se convertem. E são revestidos do Espírito Santo de poder. Deus estava olhando, sei lá, 5, 6, 7 mil e Pedro estava querendo escolher um. Então Atos 1 termina dessa forma, que a gente seja essa igreja, que entenda. Olha, a contemplação é muito importante, o nosso louvor que nós entregamos a Deus é muito importante, as nossas orações são muito importantes, mas nós recebemos poder, capacitação para sermos testemunhas. Para uma missão. Se for preciso, para morrer, para entregar a palavra. Amém?